Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da produção da desigualdade. O sistema tributário brasileiro é um sistema que não olha para a equidade, é um sistema que tem um monte de artifícios e, em nome de uma linguagem técnica, muita coisa fica acobertada. Hoje nós estamos trazendo dois especialistas, duas pessoas que mexem com o tema, que estão elaborando agora, terminando de fazer um livro sobre o sistema tributário das desigualdades, que eu quero apresentar para vocês. Quero apresentar o Vitor Lins. Ele é diretor do Sinafresp, que é o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. É doutorando em Ciências Políticas pelo Instituto Universitário de Lisboa, graduado em Relações Internacionais e graduando em Direito pela USP. Já atuou como professor de Comércio Internacional e Direito Constitucional. É assistente fiscal da Diretoria Executiva da Administração Tributária. Obrigado, Vitor, por estar aqui com a gente. É um prazer contar com você. Obrigado, Silvio. O prazer é meu. Quero apresentar também para vocês o Juliano Giassi Goulart. O Juliano é economista, doutor em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. É membro da Associação de Pesquisadores em Economia Catarinense, do Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp e da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. É autor dos livros Desenvolvimento Desigual, Incentivos Fiscais e Acumulação em Santa Catarina e Política Fiscal e Desoneração Tributária no Brasil, que será lançado logo mais, né? Também agradeço você, Juliano, por estar aqui com a gente, para trazer um esclarecimento para os telespectadores sobre, afinal, o que é esse sistema tributário das desigualdades. Vitor, você quer começar a explicar para a gente, afinal, do que nós estamos falando quando nós estamos falando de um sistema tributário das desigualdades? Obrigado, Silvio, primeiramente, ao Le Monde, por abrir esse espaço aqui para a gente, para discutir um tema tão importante e que cada vez mais ganha relevância no cenário político e debate público. E agora, com a pandemia, a gente... todas as teses, digamos assim, que estavam guardadas no livro, a pandemia, de certa forma, escancara para mostrar os problemas, né? A desigualdade é realmente um grande problema brasileiro. Bom, o título do livro se chama Que Conta é Essa? É uma interrogação, e o subtítulo é O Sistema Tributário da Desigualdade. Eu sou auditor fiscal, né, aqui do Estado de São Paulo, e estava fazendo uma pesquisa. Já é sabido que o sistema tributário ele é muito pesado em cima da base tributária dos impostos sobre consumo, que ele onera mais mesmo os mais pobres, que grande parte de sua renda usam para consumir os bens essenciais, né? Os mais ricos, por exemplo, escapam dessa tributação mais pesada à medida que conseguem poupar mais, né? E aí, nessa pesquisa, a gente percebeu que a conta não fazia sentido. Deixa eu só explicar rapidinho para quem está com a gente como que funciona o ciclo econômico, o ciclo fiscal, né, do governo junto com a sociedade. O Estado, a gente vive numa sociedade de mercado, o Estado não produz riqueza ele mesmo. Somos nós, né, as famílias, as empresas e tal. E aí, como que o Estado tem recurso? Ele tributa a gente. Essa é uma parte do ciclo fiscal. Quando entra o dinheiro da gente para o governo, isso se chama tributação, e aí depois o governo gasta de volta com a sociedade, e esse é o orçamento. Então são dois pontos, né? O que ele pega, ele joga para cá de novo. E aí, se você pegar a ponta em que o governo arrecada, o dinheiro chega da gente para ele, quem paga mais são os mais pobres, tem o maior esforço tributário. E como que fica a conta na hora que o Estado gasta com a sociedade? A União, por exemplo, gasta entre mais ou menos 40%, teve anos que já passou da metade do seu orçamento, entre 40% e 50 e poucos por cento do seu orçamento, só com o sistema financeiro, com a dívida pública, que vai principalmente para os bancos grandes.
A gente sabe que a gente vive no Brasil, né, num sistema bancário muito concentrado. Então, se você fizer o caminho do dinheiro é o quê? O dinheiro chega no governo majoritariamente pelos mais pobres e volta para a sociedade majoritariamente para os mais ricos. Então, por isso a pergunta, né, que conta é essa? Porque essa conta realmente não faz sentido. E, digamos assim, se você pensar na redistribuição de renda, uma pessoa talvez mais conservadora no pensamento econômico, ele vai achar que a distribuição de renda que o mercado der naturalmente, essa vai ser justa. Uma pessoa que é um pouquinho mais progressista economicamente vai querer que o governo faça alterações dessa distribuição natural de mercado para mitigar as disparidades. Beleza. O que acontece hoje é que o próprio governo acirra as disparidades. Então, com isso, ninguém concorda. Por isso que, no final do livro, a gente deixa o questionamento que as contas públicas no Brasil ou não fecham ou não fazem sentido mesmo. Tá, mas agora você já levantou uma questão que eu acho que nós precisamos enfrentar. Quer dizer, tributar é cobrar imposto, né? Então, nós pagamos os impostos e você acabou de dizer que metade dos impostos que nós pagamos vai para a dívida pública, né? Eu acho que vai para pagar o juro da dívida pública, não é para amortizar a dívida pública, né? Vitor, você pode nos dizer um pouco sobre que dívida pública é essa? Quem detém essa dívida? Tá bom. Os maiores detentores da dívida pública atualmente são os grandes bancos, né? Assim, a classe média, as pessoas físicas que têm lá um tesouro direto, uma aplicação ou outra, isso não é relevante no contexto geral da dívida pública. Porque quando você tem um ativo de renda fixa, um tesouro direto, você é um credor do governo federal também. A dívida pública ela estoura mais ou menos nos anos no desenvolvimentismo econômico da ditadura, né? Que provavelmente deve ter tido muita coisa esquisita ali, numa época em que a fiscalização não era muito forte. Depois a gente tem mais um momento, que é durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que para estabilizar o real, fez a dívida pública começar a galopar. E naquela época a dívida pública era majoritariamente externa, né? A gente pegava dinheiro lá fora. E aí tinha um risco cambial, porque você não sabe quando você deve, porque se o dólar subir ou descer e tal, você deve mais ou menos. Então, no governo do Lula, né, ele quitou praticamente quase toda, né, a dívida externa, mas ele quitou como? Pegando empréstimo aqui dentro. Mas, então, assim, a dívida que o governo tem não deixou de existir, reduziu-se o risco cambial, mas pegou dinheiro a juros grandes para poder pagar isso. Então, a última estouradinha que a gente tem é essa do governo Lula, que a pretexto de esgotar a dívida externa, meio que dá uma explosão na dívida interna e na dívida global como um todo. Apesar de registrar que, sim, cortar o risco cambial é um fator positivo nesse caso. Tá. Mas... Diga. Não, vamos botar o Juliano na conversa. Juliano, tem economistas que falam que essa dívida não é real, que essa dívida é meio fajuta, né? E o que justifica pagar metade da receita pública para o serviço da dívida, hein? Oi, Silvio, tudo bem? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Vitor. Com satisfação, com alegria que recebo esse convite para estar nesse espaço da Le Monde Diplomatique Brasil, estar discutindo esse tema aqui, que é o livro que o Vitor organizou, que conta o sistema tributário da desigualdade. O nome do livro, ele já revela o que é a discussão do texto. Sobre a sua observação, Silvio, eu queria começar com o seguinte questionamento. O tributo ele está embutido em todas as mercadorias que nós consumimos. Está na bicicleta, está no automóvel, está na cesta básica de construção civil, está na cesta básica de alimentos. São todas as mercadorias que têm a circulação no território nacional, elas têm a incidência tributária. Mas a pergunta que a gente tem que fazer que esse sistema tributário da desigualdade, que, aliás, é as desigualdades que unifica o povo latino-americano. O que a gente quer dizer? Que vamos fazer um exemplo hipotético. Se eu adquiro 1 quilo de arroz,
e o tributo desse arroz for 50% sobre o trabalhador que ganha um salário mínimo, então esse tributo vai representar um pouco mais de 12% de sua renda. Agora, se tem um trabalhador que ganha 10 salários mínimos e adquire o mesmo 1 quilo de arroz, esse arroz que tem a tributação de 50% vai representar aí 1,2% de sua renda. Então, esse é o sistema tributário da desigualdade. Quem ganha menos paga mais tributo, e quem ganha mais paga menos tributo. Então, é isso que vai produzindo e reproduzindo cotidianamente as nossas desigualdades. E com a arrecadação tributária, o Estado faz o conjunto de políticas públicas. Mas o que a gente verifica aqui, Silvio e Vitor? No Brasil, reclama-se muito que a carga tributária é alta. Pelo último relatório que a gente tem, a carga tributária está em torno de 31% do PIB. Só que eu quero alertar que a pergunta central que a gente tem que fazer não é se a carga tributária é alta. Sim, a carga tributária é alta dentro de um sistema tributário regressivo, quem ganha menos paga mais. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é quem paga mais impostos no Brasil? Quem paga menos impostos no Brasil? Num sistema tributário regressivo que produz desigualdade, quem paga mais impostos é a classe trabalhadoras. São os trabalhadores que têm uma renda familiar baixa. Então, quem paga menos impostos no Brasil é quem tem dinheiro, quem são os endinheirados. Então, a pergunta é: quem paga mais são os trabalhadores, quem paga menos são os endinheirados. E quem se apropria mais do orçamento público e quem se apropria menos do orçamento público? Porque é o tributo que vai dar a arrecadação tributária da União, dos estados, do município, que vai permitir o governo fazer o conjunto de sua política. No Brasil, quem paga menos tributo são os endinheirados, são os ricos, são aqueles que estão no topo da pirâmide e são eles que se apropriam mais do orçamento público, através do quê? Dos juros e amortizações da dívida pública, que o Vitor acabou de comentar, através dos amplos programas de incentivos fiscais que os empresariados deixam de recolher o tributo, o agronegócio, né, que vai se expandindo de forma de desmatamento na floresta amazônica, que paga pouco tributo, porque a terra no Brasil é isento, as mercadorias exportadas no Brasil é isentos, o agrotóxico no Brasil é isento, a aquisição de maquinários é isento. Então, a contratação de trabalhadores está sujeita à isenção tributária de PIS, COFINS, contribuição patronal. Então, o que a gente verifica? Que dentro da estratificação do orçamento público, que são os tributos, quem se apropria mais é o grande capital e quem se apropria menos são os trabalhadores. E o que a gente verifica? A gente verifica um conjunto de política de austeridade, de teto dos gastos, de corte de despesas sociais, de programas de ampla abrangência, como a Previdência, como a assistência social, como programa de saúde e educação. Essa arrecadação tributária que vem da classe trabalhadora, ela retorna sob política pública para o conjunto da sociedade brasileira, mas ela retorna com muito mais intensidade, com muito mais gasto em despesas financeiras do que em despesas sociais. Então, Silvio e Vitor, o que é? Essa arrecadação tributária de quem paga mais tributo, que são os trabalhadores, quem paga menos tributo são os endinheirados. E quem se apropria mais da arrecadação tributária da União é os endinheirados, que é o sistema financeiro, que é a burguesia agrária, que é a burguesia industrial, e quem se apropria menos é a classe trabalhadora através dos seus amplos programas sociais. Por isso que a gente tem o quê? Um sistema tributário da produção e da reprodução das desigualdades em sua escala ampliada. Tá, mas eu acho que nós precisamos chegar no como, não é? Quer dizer, estamos entendendo que é um sistema que beneficia os ricos e penaliza os pobres, mas como é que ele faz isso, não é? Por exemplo, você falou em incentivos fiscais. Eu acho que nesse ano nós estamos passando da casa dos 320 bilhões de reais de incentivos fiscais, que é imposto que deixou de ser recolhido, não é? Quer dizer, você... Vamos voltar para o Vitor. Vitor, esses incentivos fiscais, eles são uma coisa correta do ponto de vista da economia? Eles ajudam esses setores a se desenvolver? O que acontece com eles? Silvio, eu vou
te propor o seguinte: eu vou te dar alguns exemplos, de como que o sistema brasileiro tributário acirra as desigualdades. E aí, no finalzinho, para falar da política de incentivo fiscal, eu vou sugerir que o Juliano responda, porque ele fez um livro todinho só sobre esse tema. Tá bom. Mas vamos lá. Alguns exemplos. A gente tem, basicamente, 4 possibilidades de se tributar, né? Ou uma tributação sobre o consumo, ou sobre a renda, ou sobre o patrimônio, ou sobre investimento. Mas sobre investimento não é normal fazer, porque é importante que se incentive que os investimentos aconteçam. Beleza. Vamos pensar, por exemplo, no imposto de consumo. Uma pessoa de classe média compra uma proteína e uma cervejinha para ele no final de semana, ele vai pagar um imposto alto. Mas agora, se o cara que mora ali de frente para o Ibirapuera comprar uma obra de arte caríssima, essa obra de arte é isenta do imposto do consumo. Vamos pensar em renda, por exemplo. Se eu sou um trabalhador e eu tenho minha renda pelo salário, posso ir até 27,5%, né, dependendo da banda do imposto de renda. Agora, se eu tenho uma grande empresa, sou um grande acionista e recebo dividendos, aí eu não pago nada de imposto de renda na minha pessoa física. Um outro exemplo, imposto sobre patrimônio. Se eu sou de classe média e tenho um apartamentinho tal, em São Paulo, eu vou pagar um IPTU que pode ser relevante no orçamento familiar. Agora, se eu tenho tanto dinheiro que eu compro terras e terras e terras, igual Mufasa, que tudo que só toca for meu reino, eu não vou pagar IPTU, vou pagar ITR, e que vai ser às vezes até o valor nominal absoluto é menor do que o IPTU que a classe média e a classe baixa paga na cidade. Os exemplos são vários. Por exemplo, vamos supor que você conseguiu fazer uma poupança e tem um apartamento, um imóvel, e você quer alugar para complementar sua renda. Você vai pagar um imposto de renda sobre esse aluguel. Mas agora, se você tem tanto dinheiro, você tem vários aluguéis e cria um fundo imobiliário, aí você não paga imposto de renda. E os exemplos são vários. Se você tem um carro popular, que eu critico demais o absurdo que é essa classificação hoje, porque eu não conheço nenhum popular que tem dinheiro para ter um carro no Brasil. Então, carro popular não faz sentido. Você paga um IPVA relevante. Mas se você tem uma aeronave, um jatinho, um helicóptero, você não paga nenhum imposto sobre esse veículo. Essas são algumas das caricaturas. Eu também sou membro da PSI, Internacional do Serviço Público, né? A união dos sindicatos que representam os servidores. E a gente fez um relatório que saiu esse ano, depois eu posso falar com você, Silvio, disponibilizar de alguma forma para os ouvintes e espectadores, que a gente mapeia todas essas caricaturas e faz um quadro comparativo, né? Vários impostos e como que ele pega na classe média, na baixa, e como que ele pega na elite. E as caricaturas são infinitas. Vamos passar, então, para o Juliano a bola para ele contar para a gente sobre os incentivos fiscais. Quem que determina isso? O montante? Para quem serve? Como é que é? Então, Silvio, o que é importante a gente ter ciência? Nós temos que entender esse movimento da reforma tributária, do sistema tributário, por e a partir de uma relação social de poder político e poder econômico. Então, a formação de um sistema tributário da desigualdade, que é o nosso sistema tributário regressivo, ele é oriundo de uma relação histórica e estrutural de poder de uma elite dominante. De uma elite dominante que consegue fazer lobby dentro do Congresso, dentro das instituições estatais de poder e fora também das instituições estatais. Então, a relação do sistema tributário da desigualdade é definido por e a partir de relações de poder. O poder, como se fala, do grande capital. O que é importante, Silvio, nessa questão? A gente verifica que os incentivos fiscais, que é aquele imposto que o empresário deveria recolher para o Estado, e ele não recolhe por uma perspectiva de fazer um investimento numa planta industrial, adquirir um novo maquinário, contratar novos trabalhadores, fazer um novo encadeamento produtivo, ou um novo processo de uma planta industrial. O que a gente verifica no Brasil, nas características de um país periférico? Há um conjunto de movimentos sociais
sobretudo organizado pelas federações patronais, que estão sitiadas na Avenida Paulista, que não gostam de pagar tributo no Brasil. Fazem um conjunto de movimentos, de propaganda, de marketing, olha, criticando o tributo, colocando como tributo como a questão central de desigualdade e que forma o patinho feio do Estado. Eu queria fazer uma metáfora aqui, Silvio, nesse espaço plural e democrático que é a revista Le Monde Diplomatique. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira no Brasil, ninguém vai pagar impostos, ninguém mais paga. O que vai acontecer? Na terça-feira, o Estado não paga mais o funcionalismo, não paga mais o enfermeiro, não paga mais o médico, não paga mais o policial. Por quê? Porque o tributo é o elemento constitutivo que permite o Estado pagar o conjunto de servidor público para fazer a política de assistência, ou a política de segurança, ou a política educacional para a sociedade brasileira. Na quarta-feira, o Estado vai fechar todos os batalhões militares, todas as unidades de saúde, todas as escolas públicas. Por quê? Porque o tributo é o elemento constitutivo que mantém as suas despesas correntes diárias, que é manter a escola aberta, manter o posto de saúde funcionando, manter os batalhões militares com toda a sua estrutura e seu aparato militar. O que vai acontecer no dia seguinte, na quinta-feira? O Estado não vai mais pagar o servidor, não vai pagar mais o fornecedor, não paga mais aquela moto niveladora adquirida, não paga mais a retroescavadeira, não paga mais o caminhão, não paga mais as empreiteiras, não paga mais ninguém, porque é o tributo que paga a contratação de serviços e mercadorias. Na sexta-feira, o que vai acontecer? O Estado dá um calote na dívida pública. Devo, não nego e não posso pagar porque acabaram com o tributo, né? O sistema, as federações industriais não querem mais pagar tributo porque é o patinho feio da história, então não tem mais pagamento de juros e nem amortizações. No sábado, acaba o capitalismo, Silvio, porque o tributo é o elemento constitutivo de uma relação de dominação política de poder que permite à sociedade fazer, o Estado fazer a sua política pública. Agora, o que nós devemos ter a questão central é como o tributo é cobrado. O tributo é cobrado de forma regressiva, penalizando, sobretudo, a classe trabalhadora e o morador que não tem sequer renda. Por quê? Porque a classe endinheirada não paga tributo. E os incentivos fiscais? No Brasil, tem essas características de não é um dispositivo automático de investimento. Tem esse livro aqui, Silvia, que foi lançado recentemente, que foi patrocinado também pelo Sinafresp, que é a Política de Renúncia de Receita Tributária do Estado de São Paulo. Para o ano que vem, o governo Dória vai fazer uma renúncia tributária de 53 bilhões de reais. São recursos que deveriam ser arrecadados, mas são renunciados para a iniciativa privada, para a perspectiva de gerar investimento, de contratação de novos trabalhadores, de distribuição de renda. Mas o que acontece? O empresariado se apropria desses incentivos fiscais, aumenta sua margem de lucro e não realiza o investimento como encadeamento produtivo para contratar novos trabalhadores. Então, no Brasil, você dá incentivo, você dá renúncia tributária para poucas e grandes empresas. Por exemplo, em Santa Catarina, um outro estudo que eu também tive a oportunidade de coordenar, a renúncia tributária é de 14 bilhões. 14 bilhões para 1,7% do empresariado cadastrado na Junta Comercial do Estado. Então, é um incentivo para poucas e grandes empresas sem encadeamento multiplicador, sem efeito de distribuição de renda, de geração de emprego e de novos negócios, e sem aumento de faturamento. É apenas para reduzir custo de produção e aumentar taxa de lucro, e aí acaba aquele ciclo vicioso da tributação como elemento constitutivo da produção e reprodução das desigualdades, Silvio. Pois é. Eu estou entendendo, né? Quer dizer, nós temos uma legislação feita pelos capitalistas para beneficiar os capitalistas, né? E hoje em dia, por exemplo, quando se levanta a questão de tributar juros e dividendos, o Congresso barra isso aí, porque tem a representação desses capitalistas no Congresso, né? Aliás, um dos poucos países que não cobra juros e dividendos. Então, para mim está claro que existe uma legislação que favorece os grandes empresários, os grandes empreendedores. Mas, para além da legislação, existe também evasão fiscal, sonegação de imposto, e eu queria que, enfim, que vocês tocassem nesse tema também.
Talvez o Vitor queira nos adiantar alguma coisa, porque se os empresários pagassem os impostos que devem pagar, mesmo dentro dessa estrutura desigual, mudava alguma coisa? Mudava sim. Se a gente reduzisse, você consegue fazer projeções não formais, porque é impossível fazer formalmente, mas você consegue mensurar já que provavelmente que o PIB da sonegação deve ser maior do que da corrupção. Em vários lugares, em vários países, o crime de corrupção e o crime de sonegação não tem diferença. Às vezes é uma palavra para os dois, porque os dois são crimes contra o orçamento público, né? Do ponto de vista econômico, não faz diferença você desviar do orçamento público R$1.000 ou você não pagar R$1.000 de imposto. Sob o prisma do caminho, faltou R$1.000, sendo você sonegador ou sendo você corrupto. E o livro que acontece, ele transversa sobre esse ponto e ele passa pela seguinte questão, uma questão mais moral. No Brasil, existe um crime chamado crime de sonegação, que a pessoa sim responde, vai e responde penalmente ao final das contas, só que tem uma ressalva. Se você sonegar, fizer a mesma coisa de modo fraudulento, intencional, você começa a discutir na justiça. E aí lá no finalzinho do processo, você foi condenado. Mas se você pagar, aí você não precisa mais ir preso. Então, o crime pode ser que compense no Brasil, esse é o ponto. E o pobre não consegue sonegar, né? Ele não tem esse privilégio de poder fazer isso, quer dizer, é um crime da elite, porque os mais pobres, o imposto está embutido em tudo. Os trabalhadores no desconto na folha, o popular na hora de comprar o mercado, está tudo ali. E o sonegador, ele comete uma infração moral 2 vezes. Por quê? Quando você compra uma caixa de leite, o imposto estaria embutido. E ele vai lá, pegou o imposto de você no preço e não paga para o governo para asfaltar a sua rua. Então, está vendo? A população já pagou o imposto. Sim, é uma questão moral, mas também é uma questão de crime, né? Quer dizer, está infringindo a lei, né? E retirando um dinheiro que deveria ser colocado na educação, na saúde, no bem-estar da população, para ficar com ele no bolso, né? Agora, eu tenho aqui um dado de uma entidade internacional que chama Tax Justice Network, que é uma rede que estuda a evasão fiscal, quer dizer, estuda as políticas de imposto e tal, que diz que o Brasil é o 4º país no mundo que mais tem evasão ilegal de receita, né? E que nesses paraísos fiscais, os brasileiros têm, principalmente as empresas, grandes empresas brasileiras, têm R$1,5 trilhão guardado, sendo que os principais grupos são mineração, petróleo, comunicações, transportes, né? Quer dizer, são grandes empresas que fazem isso, né? Quer dizer, não tem jeito de fiscalizar isso, Juliano? Bom questionamento, Silvio. Nessa mesma linha, foi realizado essa semana em São Paulo Fórum Internacional Tributário, junto com a FENAFISCO, a ANFIP e também com a organização do Sinafresp. E essa temática veio muito a calhar. Inclusive, neste fórum foi lançado o Atlas da Dívida Ativa Tributária dos Estados e do Distrito Federal. Foi um estudo encomendado pela FENAFISCO. O que era esse estudo? Nós temos dos 26 estados, mais o Distrito Federal, conseguiu levantar os 1.000 maiores devedores, pessoa jurídica de cada estado. E se nós pegarmos desses 17 estados, a dívida ativa, o que é isso? É aquele imposto que o empresário deveria recolher para o Estado e o Estado fazer o conjunto da política pública. Esses 17 estados, que são poucas e grandes empresas, devem para as fazendas estaduais quase 900 bilhões de reais, 13% do PIB. Nós temos uma empresa
que em 17 estados ela deve em 14. Uma outra empresa que deve em 12. Então, essas grandes empresas que estão na totalidade do território nacional, que também são multinacionais, devem em 1, 2 e mais estados. E aí eu queria lembrar também o que o Vitor comentou, se eu estou com fome, né? A gente conhece a fome da literatura, mas não a fome da barriga. Então, quando o sujeito está com muito fome, ele é capaz de cometer um crime. Ele vai no supermercado, rouba um pacote de bolacha, rouba um litro de leite e rouba uma outra questão para se alimentar. Ele está sujeito ao Código Penal. Ele vem ali, um segurança, encaminha ele para forças públicas e ele vai lá para o xadrez. Agora, quando o empresário que sonega, que tem benefício fiscal, que tem dívida ativa inscrita, comete esses crimes tributários, ele não tem o mesmo, ele tem todos os privilégios da lei, ele tem um tratamento tributário diferenciado que muito dificilmente leva ele para reclusão, para o cárcere privado. Agora, um sujeito comum que rouba um pacote de bolacha e um litro de leite está severamente ao Código Penal. Isso porque as relações políticas são definidas por e a partir de relações sociais de poder. E nessa perspectiva, Silvia, sobre essa reforma tributária que faz elisão fiscal, tem esse trabalho magnífico coordenado pelo professor Eduardo Foiani, a reforma tributária necessária, diagnósticos e premissas. Foi um amplo estudo que o professor Eduardo Foiani coordenou, que são aqui quase 900 páginas de um conjunto de especialistas estudando o sistema tributário brasileiro, mostrando suas desigualdades, e no final desse estudo representou uma proposta legislativa de alterar o nosso sistema tributário brasileiro, tornando ele mais progressivo. O que é isso? É que a tributação tem que ser de acordo com a sua capacidade contributiva. Quem ganha mais tem que pagar mais. Quem ganha menos tem que pagar menos. Só que quando isso foi para o Congresso Nacional, para nenhuma surpresa, as relações políticas, as relações de poder, o lobby econômico não permitiu essa proposta avançar. O que se prevaleceu? Vamos simplificar apenas o sistema tributário. Sim, legal, isso é importante simplificar, mas o que é importante? Tributar lucros, tributar dividendos, tributar remessa de lucros para o exterior, tributar patrimônio, tributar grandes heranças, tributar grandes extensões de terra. É fazer com que os grandes empresários paguem o que paguem justamente, como a gente sempre tem aquilo que o Celso Furtado fala, uma mimetização do estilo de vida europeu, ou estilo aquele American Way of Life, né? O estilo de vida norte-americano. Então, vamos fazer um sistema tributário ibis elite ao norte-americano, fazer com que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos. A partir daí, começar a discutir o princípio da justiça fiscal e o princípio da solidariedade da tributação. Porque da forma como a gente está, o Congresso, que é um Congresso conservador, um Congresso que anda 5 passos para trás e meio passo para frente, não consegue se imprimir. E só para finalizar aqui, Silvia, quando a presidente Dilma encaminhou para o Congresso Nacional, lá em 2011, depois de 2012, uma proposta de benefícios fiscais para formar aquele Plano Brasil Maior, eram 4 setores estratégicos beneficiados com incentivo fiscal. 4. O que aconteceu? Quando saiu a medida provisória de lá, saiu com 56 setores beneficiados. Então, dentro da Comissão de Finanças e Tributação, dentro do Congresso Nacional, tem um conjunto de projetos legislativos de origem parlamentar para dar isenção, para dar benefício para empresário, para microempresário, para grande empresário, para médio empresário. Mas também quase não tem proposta legislativa para tributar as grandes fortunas, as grandes heranças, as grandes aplicações financeiras, as remessas de lucros e dividendos. Essa é a questão central que a gente tem que colocar no debate. A tributação é alta? Sim, a tributação é alta, é 31% da carga tributária. Mas quem paga o tributo? O pobre, o trabalhador. O rico não paga. Então, nós temos aí estudos que dizem que mais de 90% dos nossos congressistas são empresários, né? Ou representantes desses interesses. Mas eu fiquei achando curioso, porque eu fiz uma pergunta, você me respondeu outra coisa e levantou uma questão bastante interessante. Eu fiz a pergunta sobre a evasão fiscal e você falou da dívida ativa. Dívida ativa é dívida já consolidada, que foi julgada, que é dívida real, que precisa ser paga pelas empresas. A evasão fiscal não é tão isso, né?
Vitor, você quer falar um pouco de evasão fiscal? Sim. Evasão fiscal é quando você não paga imposto, né? E podendo até sair do país com ele. Esse não é um tema que a gente entrou no livro, a gente não tem um dado de quanto que deve ser o tamanho disso, mas certamente a gente tem o seguinte, por todo o estudo do livro, a gente concluiu que se as classes mais altas fossem incluídas certinho na tributação, certamente o imposto sobre a classe média e os mais pobres seria mais suave, porque é pesado desse jeito que já considerando quem tem tanto dinheiro que consegue não pagar. Uhum. Muito bem, quer dizer, nós temos aqui, então, um diagnóstico que vai se formando, né? Nós temos o não pagamento de impostos por decisão de governo, de dar incentivos para setores empresariais, né? Nós temos o não pagamento de impostos porque tem tributos que existem no mundo inteiro que não são cobrados no Brasil, como juros, o pagamento dos lucros sobre juros e dividendos, né? Nós temos um imposto de renda regressivo, nós temos o ITR, que é do trabalho da propriedade rural, que não cobra nada, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, se nós tivéssemos o pagamento efetivo daquilo que hoje é devido, a qualidade de vida do brasileiro seria outra. Nós temos uma dimensão do quanto do PIB está sendo subtraído por esses subterfúgios? Silvio, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBTR, ele fez um estudo sobre a questão da elisão fiscal. No Brasil, são 415 bilhões que evaporam, um valor por ano, muito expressivo. Esse valor dá quase 5% do PIB brasileiro. Aí nós temos o quê? Nós temos os benefícios fiscais da União, que estão aí em torno de mais 3% a 4,5% do PIB. Então, e nós temos mais a dívida ativa da União, que dá 30% do PIB. Veja a quantidade de recurso que é devido pelo Estado, mas que as grandes empresas fazem elisão tributária, as grandes empresas têm dívida ativa, as grandes empresas têm tratamento tributário diferenciado com os incentivos fiscais. Então, o grande capital, né, nas suas relações políticas de poder, paga muito pouco tributo no Brasil. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que tributar pesadamente a classe trabalhadora para sustentar o conjunto de políticas públicas e também sustentar a dívida pública e a superexploração do fundo público, porque o fundo público é superexplorado de duas formas: através do não pagamento dos impostos, que é os benefícios fiscais, que é a elisão tributária, que é a dívida ativa, e através da superexploração pela ótica da receita, da despesa, com juros e amortizações das dívidas, com os créditos subsidiados para os programas, os planos safras, né, para incentivar a monocultura da soja, da cana-de-açúcar, e da pecuária de corte, tudo mais. E nessa perspectiva, o que a gente verifica? Uma sistemática do Estado brasileiro que não faz ajuste fiscal pela ótica da receita. O que é isso? Não faz ajuste fiscal cobrando o sistema tributário progressivo, cobrando dívida ativa, apertando a elisão fiscal, revendo benefícios tributários. O que é? Os programas de austeridade fiscal é pela ótica da despesa, e as despesas primárias em programas sociais, em previdência, em reforma trabalhista, em reforma do serviço público. Então, a reforma que vem sistematicamente desde 2016 são reformas no lombo da classe trabalhadora, retirando direitos e garantias fundamentais. Nenhuma reforma, nesse período, foi para rever melhorar o sistema de cobrança de dívida ativa, coibir a sonegação fiscal e tributar sobre grandes heranças, grandes patrimônios, grande renda. Então, esse é o sistema tributário da desigualdade, da sua produção em sua escala ampliada, que é definido, repetindo, por e a partir de uma relação social de poder político e lobby econômico dentro e fora das instituições estatais. Beleza.
Vitor, se a gente tivesse a vontade de fiscalizar e tapar esses buracos por onde sai o dinheiro de uma maneira ilegal, nós temos estrutura de fiscalização para isso? O Estado brasileiro tem a capacidade de ir atrás? Tem sim. A gente tem no fisco brasileiro, em todos os entes federados, a gente tem sempre uma equipe muito qualificada e todo o aparelho para fazer isso. O que o Brasil precisa para conseguir fazer isso de fato é a gente despolitizar o fisco, ter leis orgânicas que deem cada vez mais autonomia e afastem, porque tem uma coisa clara, que assim, o fiscalizar os amigos do rei, que é muito difícil no Brasil. Então, um grande passo é a gente ter uma lei orgânica para as administrações tributárias, que faça elas ter orçamento próprio e ter um grau de autonomia, independência forte, autonomia com relação aos governos. Esse certamente é um caminho que tenderia a resolver o problema. Certo, quer dizer, eu fico pensando assim, você está falando, o problema é político, o problema não é técnico, né? Quer dizer, se nós temos a capacidade técnica para tampar esses buracos por onde sai o dinheiro. Então, nós voltamos à questão que, inclusive, o Juliano começou a mencionar. Nós estamos falando de poder, né? E essa questão da autonomia do Banco Central, essa questão da flutuação da moeda, como é que vocês veem nesse cenário, hein? Quer dizer, Juliano, você vê a possibilidade de que, efetivamente, o Estado brasileiro construa uma capacidade de fiscalização e de controle do dinheiro, da riqueza que é produzida aqui? Ou ele já tem isso e não se preocupa em zelar pelo interesse público? Então, Silvio, a gente tem que partir sempre pelo campo da economia política, da sociologia política, para entender o movimento político, o movimento conjuntural e o movimento estrutural. Quanto à autonomia do Banco Central, que a gente viu no último tempo aí, a quem serve essa autonomia? Essa é a pergunta. Para que essa autonomia? Por que a não interferência do presidente ou do ministro da Fazenda no Banco Central? É uma autonomia correlacionada aos interesses do sistema financeiro. Quem é o sistema financeiro? Vejamos a elevação da taxa de juros nessa última semana. A quem interessa elevar a taxa de juros? Ao sistema financeiro, que a cada percentual da taxa de juros, bilhões e bilhões de recursos públicos vazam para o sistema financeiro, que é aquele sistema financeiro que está sitiado na Avenida Paulista. Então, a autonomia do Banco Central é uma autonomia dos interesses de uma elite nativa não esclarecida, uma elite nativa que está descostas para o seu país, uma elite nativa que reproduz e produz a desigualdade, uma elite nativa que passa suas férias em Bahamas, passa suas férias na Europa, uma elite que sequer tem um compromisso social, um compromisso político com o conjunto da coletividade. É isso que o Darcy Ribeiro sempre colocou, desde quando ele escreveu O Povo Brasileiro, desde as suas manifestações e intervenções políticas. Que elite que nós temos? Qual é o projeto dessa elite? O projeto dessa elite é manter seu status quo. Manter seu status quo é manter a reprodução de um sistema tributário da desigualdade, manter as injustiças sociais em suas múltiplas facetas. Uma desigualdade econômica, uma desigualdade regional, uma desigualdade de oportunidades, uma desigualdade que vai se ampliando sistematicamente. E quando vem um governo que estabelece uma política minimamente mais progressiva de incluir aquelas pessoas que estão desassistidas, que são pobres e miseráveis, têm uma ascensão social na sua renda, o que a gente verifica é aquele chute na escada, como diz aquele livro do Chang, né? Chutando a escada. Vamos chutar a escada para que esses pobres e miseráveis não tenham uma ascensão social, não possam ter acesso às modernizações dos seus padrões de consumo. A empregada doméstica não pode ter uma filha universitária. A filha universitária, não, como diz aquele filme, que horas que ela volta se não me engano, com a Regina Casé, né? Que a sua filha tem a oportunidade de fazer a faculdade de arquitetura na USP. Então, a classe média, que se acha burguesa, mas que não é burguesia,
que a classe trabalhadora, mas um pouco mais de renda, não permite essa modernização desses padrões de consumo, porque isso incomoda, isso bate na porta dos seus privilégios, dos seus interesses. Não quer que um trabalhador tenha direito à cultura, ao cinema, à arte, não quer que um trabalhador tenha mesmo acesso a uma universidade pública que o seu filho tem, não quer que esse trabalhador tenha a oportunidade de que o seu filho seja bem enquadrado numa economia de mercado. Então, essa perspectiva da classe média que se acha burguesa, mas é ignorante e não tem perspectiva e compromisso social nenhum, não permite essa ascensão, porque isso vai interferir direto nos seus privilégios, nas suas relações, né, de poder. Então, temos que entender que essa elite nativa não esclarecida e essa classe média que se acha burguesa, mas que não é burguesa, mas que é assalariada, está cotidianamente chutando a escada quando você tem uma política mais social, mais progressiva, como foi no período do governo Lula e no período da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado. Olha, o papo está bom, nós estamos chegando no final do programa, ele vai rápido, né? Mas eu queria pedir a vocês uma reflexão no seguinte sentido. Se nós tivermos que enfrentar essas desigualdades nesse momento, né, nós temos que partir da onde? O que a gente tem que começar fazendo para ir construindo as capacidades para botar um fim a essa roubalheira, a essa evasão, a esse não pagamento do que é devido ao povo brasileiro? Bom, vai começar, Vitor? Pode ser. Obrigado, Silvio. Deixa eu explicar, fazer um resumo, para ficar muito claro para quem está com a gente assistindo. Olha, aqui é a nossa sociedade, né? Você tem os mais ricos e aqui embaixo os mais pobres, né? É o que acontece, o motivo todo mundo já conhece, né? Que o de cima sobe e o de baixo desce. Como que isso acontece? Você tem aqui o governo. O governo manda nesse e manda nesse. E aí, essa elite, eles têm tanto dinheiro que eles conseguem financiar suas próprias campanhas eleitorais caras de seus pares, então eles se aproximam do governo. Agora que a elite está junto com quem manda em todo mundo, ele pega o dinheiro do mais pobre e traz para ele mesmo. Esse é o golpe que o brasileiro vive. Esse é o sistema tributário das desigualdades. Como que a gente resolve isso? Existem políticos preocupados com a causa social e políticos despreocupados com a causa social. Basta a gente votar no primeiro grupo. Muito bom. Vamos ouvir, então. Silvio, olha, é uma pergunta complexa de responder e não tem uma resposta fácil para isso, porque isso envolve relações de poder, envolve mudanças estruturais. Isso está muito enraizado histórica e estruturalmente no Brasil. O que a gente precisa fazer é uma mudança de política econômica, uma mudança no sistema tributário, uma mudança na revogação do teto dos gastos, uma reforma da Previdência que inclua e não que exclua, uma reforma trabalhista que dê direitos e não que retire direitos, uma política pública que contemple e não que exclua. Então, é preciso fazer uma mudança radical e estrutural. Radical no que sentido, Silvio? Nós temos uma árvore, né? Nós temos a copa, nós temos o caule, nós temos a raiz, nós temos o tronco e nós temos, lá no fundo, é a raiz. Então, radical é ir na raiz do problema. Então, nós temos que não ficar na copa, não na superfície, não na casca, não no tronco, ir na raiz do problema. E uma mudança estrutural no Brasil que a gente precisa ir na raiz do problema para reverter as suas desigualdades. Não adianta um programa fazer educação, educação, educação. Se não tem educação, se não tem progresso técnico, se não tem ciência, não tem pesquisa, não tem tecnologia, não adianta fazer educação, educação sem ter um sistema de complexidade industrial, um sistema de complexidade econômica, um sistema de encadeamento. A educação por si só não resolve nada, a cultura por si só não resolve nada, tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então nós temos que fazer uma guinada, nós temos que dar um cavalo de pau num Titanic e trocar a roda do carro em movimento, se a gente quiser fazer uma perspectiva mais inclusiva, mais social, ou como aquele modelo sul-coreano, como está muito se vendo hoje, ou como o modelo chinês, não sei, mas é uma mudança estrutural que a gente tem que fazer, porque, do contrário, como a gente está vendo, é um cotidiano de reprodução das desigualdades. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Vitor Lins, ao Juliano Giassi Goulart, pelo papo esclarecedor que nós tivemos agora. E agradecer você, telespectador, telespectadora, que nos acompanha, dizendo muito obrigado, semana que vem tem mais.